Você já releu algo que escreveu há anos atrás e ficou surpresa com o que encontrou? Esse vídeo é sobre isso. O Caderno da Vida é um convite para você preencher as páginas com pistas sobre o que você é hoje, sobre o que você gosta, sobre seus desejos, sonhos e metas. É um convite para você amanhã reler sobre quem você era, o que você queria, o que você desejava. É um convite para você refletir sobre as suas escolhas no meio do caminho. Com tanto de ruído que a gente tem nos dias de hoje, ser fiel aos nossos valores, aos nossos desejos, às nossas mudanças no meio do caminho é um grande desafio. Muitas vezes porque a gente nem sabe o que a gente quer mesmo, ou a gente não consegue parar para se escutar. E o Caderno da Vida, ele é um bom lugar para isso. Eu falo mais sobre esse caderno nesse vídeo que vai aparecer aqui no card e não vai aparecer se você está assistindo na TV. Mas eu deixei o link para assistir esse vídeo no final desse aqui. Então continua nele, que no final do vídeo você pode saber mais profundamente sobre o Caderno da Vida. Nesse vídeo de hoje eu quero trazer uma outra reflexão e um tour por esse caderno. E algumas cenas que eu vou mostrar essas páginas, elas vão estar borradas para preservar a privacidade, né, das informações que eu tenho aqui, porque são informações bem sensíveis para mim. Então eu espero que você entenda isso e que eu vou fazer o máximo possível para mostrar como que eu faço isso na prática. Se você já viu outros vídeos aqui do meu canal, se você não viu ainda, eu convido você para assistir. Eu falo bastante sobre o uso de caderno. Eu gosto bastante dessa ferramenta analógica para não só me acompanhar ao longo da vida, mas também para desacelerar meus pensamentos e para organizar minha rotina. Então, nos outros vídeos você pode ver que eu uso um caderno para cada coisa. Mas nesse vídeo aqui eu vou falar sobre esse aqui, sobre o Caderno da Vida, de uma outra perspectiva, de um outro vídeo que eu já gravei sobre ele. Então, bora lá para esse tour. O maior foco desse caderno é anotar as minhas metas, meus sonhos, meus desejos, aqueles que têm prazo, aqueles que são atemporais. No vídeo que eu vou deixar no final, eu explico um pouco mais sobre como são essas metas e como eu faço e penso esse caderno. Hoje é mais sobre esse tour, mais como eu faço isso, né? Como são essas folhas. Eu gosto de começar o caderno de trás para frente. Não sei porquê, mas eu gosto. E esse caderno, ele tem uma característica que eu gosto bastante dele, que é, na primeira página, eu anoto as vezes que eu revisei o caderno. Aqui tem a data de quando eu comprei ele, onde eu comprei ele em Nápoles. E toda vez que eu revisava ele, eu gostava de anotar a data, não necessariamente só quando eu anoto os planos e tal. Até porque eu comprei ele em 2018, mas eu já tenho esse hábito desde 2013. E como eu já tinha o hábito de escrever as metas, eu decidi criar um caderno para isso e colocar as fichinhas que eu já tinha de muito tempo. Essa daqui, por exemplo, é de 2012. Então eu quis grampear aqui nesse caderno, que foi quando eu tive essa ideia de manter tudo num único caderno. Então, como eu comprei o caderno em 2018, eu tive essa ideia de ter um único caderno, né, e de chamar de Caderno da Vida muito tempo depois. Então, eu fiz o quê? Peguei essas minhas metas e coloquei e colei elas aqui nesse caderno. Então, várias das minhas metas, elas estão aqui coladas desse jeito. Em 2015, por exemplo, é engraçado e é legal ver, né? Isso me mostra, né? Onde eu tava, o que que eu queria, que escolhas eu fazia nessa época. Eu tinha colocado algumas coisas aqui como alimentar meu portfólio, captar clientes, isso na fotografia ainda.
Então, iniciar estudos de idioma, e aí eu ponho aqui, né, realizado, a data que eu realizei. Então é muito interessante, assim, sabe, ver o que eu queria, o que eu desisti e como isso foi mudando, assim, ao longo do tempo. Esse aqui é bem legal, porque faz 10 anos, né, 2016, então eu tinha até separado aqui, né, curto, médio, longo prazo, indefinido. O blog, por exemplo, eu comecei em julho de 2017, quando eu criei a curadoria, mas depois, enfim, eu não dei continuidade. Então tem isso, né? Tem esses projetos que a gente desiste no meio do caminho. E depois eu vou falar um pouco mais sobre ele. Diferente de um diário onde você tem esses registros mais detalhados de como foi a sua semana, de como foi o seu mês, o caderno da vida ele não tem esse foco. Ele é uma visão mais anual de como você era, o que você estava pensando, o que você estava desejando, do que necessariamente aquele registro detalhado. Então ele é diferente desse diário, mas eu considero ele também um diário, né? Esse lugar onde você anota aquilo que você quer, aquilo que você deseja no meio do percurso aí da vida. Eu costumo preencher essas páginas em momentos bem específicos, assim, no começo ou no final do ano. São momentos que naturalmente a gente já fica mais reflexiva, né? Já faz um balanço de como foi meu ano. E acho que mais do que só olhar para o ano especificamente, porque você vai anotar ali, né? Eu anotei aqui, 2013, o que eu queria era, né, especificamente essas coisas. Então, em 2023, quando eu olho para trás em 2013, da mesma forma que eu olho aqui 2016, as coisas que eu queria, as coisas que eu planejava, então ele tem esse registro anual, então você consegue olhar ali o que que você realizou, o que que você não realizou, o que que mudou no meio do caminho, mas também fazer essa reflexão da vida, né? Uma década se passou e o que que mudou? Quem eu era quando eu anotei essas páginas, o que que eu queria e quem eu sou hoje, o que que eu quero hoje. Então, a partir dessas anotações, que elas são menos imediatistas, né? Porque você vai fazer essas anotações e pode ser que elas façam mais sentido quando você olha assim depois de muitos anos que você começou a anotar. De um ano para o outro, pode ser que você não note muita mudança. Então, eu olhando para trás e vendo uma década, né, de coisas que mudaram, eu consigo ver as coisas que eu queria naquela época e que mudaram, né, coisas que não fazem mais sentido. E aqui eu trago dois pontos que me chamaram bastante atenção, fazendo essa análise e olhando para esse caderno. A primeira é como lidar com a frustração ou não de uma meta que eu anotei e que não faz mais sentido para mim hoje. Então, esse é um ponto bem interessante porque me faz refletir sobre como as coisas mudam, sobre como a gente muda. Então, eu até falei frustração porque me gera uma certa frustração, sim, sabe? De olhar lá para 2016 e eu tinha planos e vontades e sonhos, por exemplo, ligados à fotografia. E inclusive esse ano eu voltei para Tiradentes, que é um festival de fotografia que acontece todo ano. E a última vez que eu tinha ido foi 2016. E eu voltei para lá esse ano, 2026. E tive, né, essa sensação de frustração, de que naquele momento eu estava fazendo fotografia, estava me especializando nisso, queria ser fotógrafa, e ao mesmo tempo mil coisas acontecendo, eu mudando de país, né, também não sabia o que que ia acontecer a partir disso. Então, essa é uma reflexão que eu faço muito, quem eu era naquele momento e as escolhas que eu fiz. E é muito legal ver que as escolhas e os caminhos que a gente percorre, eles não são lineares, né? A partir da vivência na fotografia, a partir desses desejos e sonhos, eles me levaram para outros desejos e sonhos, a partir deles.
Então parece que foi meio em vão, parece que era um caminho errado, então ter mudado o percurso, não. Eu vejo que eles fazem muito sentido e que me trouxeram até aqui, foram graças a ele. Então parece muitas vezes que é um desvio de percurso, mas que olhando hoje o todo, faz muito sentido. Então essa é a primeira reflexão que eu fiz fazendo essas anotações durante muito tempo. E a segunda reflexão é sobre os hábitos. Eu vejo, olhando para essas anotações, que tem hábitos que eu quero adquirir há muito tempo. E me faz questionar por que será que eu ainda não consegui estabelecer esses hábitos? E aí eu tenho essa resposta e ela vai ficar para um outro vídeo, porque não é sobre hábitos e projetos que eu vou falar nesse vídeo, mas é para observar mesmo e refletir. Por que será que há tanto tempo eu anoto aqui que eu quero estabelecer o hábito de fazer atividade física e ainda não consegui? Então eu acho bem interessante olhar para esse caderno e essas anotações a partir desses dois pontos de vista, né? Quando eu anotei coisas que eu queria e que não fazem mais sentido hoje, e coisas que são hábitos que eu não consegui estabelecer ainda. Então, a partir do momento que você vai anotando, você também vai conseguir começar a diferenciar essas categorias, né? O que são metas, desejos, objetivos, e aí você pode usar a palavra que você quiser, e do que são hábitos, né? São coisas que você vai levar ao longo da vida, coisas que você vai querer fazer aí, né, pelo resto da sua vida. Como atividade física, a gente está vendo que não tem como fugir. Então, também saber diferenciar essas categorias de coisas também te ajudam a lidar com elas de formas diferentes. Mas isso é um assunto para outro vídeo. E isso também me faz perceber, olhando para essas anotações, dos sonhos realizados, né? Falei sobre os sonhos que a gente muda no meio do caminho, mas dos sonhos que a gente realiza. Então, tive sorte, tive o privilégio, o prazer de realizar muitos dos sonhos que eu anotei aqui, como mudar de país, morar na praia. E ver que, por exemplo, ser nômade, que também fez sentido durante muito tempo, ou morar em Portugal, por exemplo, eram objetivos, sonhos, metas, e que depois de um tempo elas deixaram de fazer sentido. Então, o que acontece com o seu sonho depois que você realiza ele? Você vai querer realizar ele para sempre? Né? Então, o sonho também tem um prazo de validade. Então, isso foi uma reflexão que fez sentido aqui para mim, que eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Então, é muito interessante pensar nesse resumo, né? Acho que principalmente isso, esse lugar sagrado, nesse lugar sem ruído, que você consegue anotar essas reflexões mais profundas da vida. Eu poderia falar sobre isso a tarde inteira. Talvez valha até a pena fazer uma roda de conversa sobre isso, ir para um café, tomar um café com um cookie e trocar muita ideia sobre essas reflexões. Mas o que eu quero deixar para você aqui é uma pergunta. Se você fosse abrir o seu caderno e fazer uma reflexão, né, ou fazer uma pergunta para ele, que pergunta seria essa? Bom, fica a reflexão para você e eu te vejo no próximo vídeo.